Vamos orar? A gente já orou bastante essa noite. Deus está se movendo já nesse lugar desde a intercessão. Estava ali preparando, terminando a mensagem e ouvia, a manifestação do Espírito através da vida dos irmãos. Feche teus olhos agora. Coloca a mão no ombro da pessoa do seu lado, se for possível. Vamos orar em concordância agora. Espírito Santo, sabemos que Tu estás aqui. Sabemos que Tu queres ministrar sobre nós. Cremos que o Senhor tem coisas grandes para falar conosco nessa noite. O Senhor tem obras eternas a realizar dentro de nós. Por isso, Espírito Santo, esse momento não é um momento de despejar sabedoria e conhecimento humano. Nesse momento, Senhor, eu quero cooperar contigo, cooperar com a igreja, para que o teu reino seja edificado e seja estabelecido. Espírito Santo, nós damos toda a liberdade para declarar que esse culto está debaixo do teu governo, está debaixo da tua unção, está debaixo do teu poder. Que venha sobre nós algo especial da tua parte nessa noite. Desata, Senhor, os nós, desata as cadeias, desfaz, ó Deus, aquilo, Deus, que prende as pessoas, que prende as mentes, que prende a alma. Espírito Santo, arranca as escamas dos olhos, traz vista aos cegos emocionais, aos cegos espirituais. Cura nessa noite, opera o teu querer sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Querido, eu estava ministrando no Tadel nessa terça-feira com os irmãos, uma mensagem, e senti no meu coração de continuar essa mensagem hoje. Então, se você já esteve no Tadel na terça, você vai me ouvir de novo em alguns pontos. Abra sua Bíblia, querido, em Atos, capítulo 9. É um registro histórico na Bíblia, é um registro histórico na vida da humanidade. Quantos sabem o que aconteceu em Atos 9? Agora você vai ler na Bíblia, você já sabe o que aconteceu em Atos capítulo 9, né? Aí não vale. Quem que se converteu, querido? Oh, glória a Deus. Meus alunos aí da MSEC, fera, né? Saulo se converte. Quem era Saulo? Perseguidor da igreja. Prendia, quebrava tudo. Chega o momento que Saulo tem um encontro com Jesus. Vamos lá, verso 1. Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Ameaças e morte. Contra quem? Os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo a estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Saulo pediu autorização para prender, querido, os cristãos, os discípulos, na cidade de Damasco. No caminho ele tem um encontro com Jesus, a luz de Jesus brilhou sobre ele, ele ficou cego. Quantos dias Saulo ficou cego? 3 dias. Saulo era cego de nascença? Não, continuando. Ora, vinha em Damasco um discípulo chamado Ananias. Repete comigo, um discípulo. Ele era discípulo de Jesus?
Sim ou não? Sim. Ele não era um dos 12, está claro? Amém? Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito, e aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O que o Senhor está falando para Ananias aqui? Ananias, vai lá, cumpra essa missão, porque esse homem, eu tenho um projeto para a vida dele, e esse projeto ele vai levar a minha palavra, o meu nome para os gentios, ele vai levar o meu nome diante de reis, inclusive também do povo de Israel. Então Ananias, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos parar por enquanto aqui. Queridos, Ananias foi enviado para a vida de Paulo, foi comissionado pelo Senhor para ir até Paulo, com um objetivo específico, de orar por ele, para que ele recobrasse a vista, para que ele fosse cheio do Espírito Santo, para que ele falasse a Paulo o projeto de vida que Deus tinha para Paulo. A Bíblia não menciona, se não me falha a memória, mas nenhuma vez o nome de Ananias. E Ananias vai orar por alguém que seria, vamos usar uma linguagem do nosso tempo, seria mais expressivo, seria maior do que ele. Ananias, um homem que não ouvimos mais na Bíblia, não caminhou com Jesus, era um discípulo de Jesus, mas era um discípulo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem sensível à voz de Deus, e foi usado para anunciar o chamado do maior apóstolo reconhecidamente até hoje. Então Ananias foi usado por Deus, querido, de uma forma muito especial. Paulo seria o grande apóstolo, ainda seria, mas quem foi usado por Deus para trazer vista a Saulo, para anunciar o ministério de Saulo, foi Ananias. E eu quero falar, querido, nessa noite, dentro desse contexto que nós temos vivido nos últimos dias, aqui especialmente em Jardim Esperança, dizer para você que não importa se você vai estar na vitrine ou não, se você vai estar no microfone ou não, o que importa é que você saiba muito bem aonde Deus quer te usar, e que Deus pode te usar para projetar, para salvar, para alcançar, para cuidar de alguém que vai muito além de você, e você não sentir nenhum problema com isso, você se sentir plenamente realizado no Senhor por isso, sem vaidade. Não, fui eu que orei por ele. Queridos, nosso ministério, presta atenção nisso, o seu ministério, o que Deus te chamou para fazer, está além da pessoa a que cobre sua vida, que hoje está cuidando de você. Porém, deixa eu falar algo para você, algumas coisas na sua vida, como o seu ministério, só vai ser desatado quando você reconhecer essas pessoas e permitir que através delas Deus as use para te enviar para onde Ele quer que você vá. Na vida de Saulo tinha que ter um Ananias. Quem são os Ananias da sua vida?
Aqueles que vão tirar a sua cegueira. Eu não sei para onde eu vou, pastor. Eu não sei que caminho seguir. Eu estou confuso ainda quanto àquilo que o Senhor quer me usar. Aqueles que vão não somente te fazer enxergar, mas vão também ajustar a sua visão. Nós precisamos reconhecer os Ananias que estão ao nosso lado. Você pode dizer amém? Amém. Vou falar de outro homem muito importante e fundamental na vida de Saulo, Barnabé. Vai ter Atos capítulo 11, verso 25. Perdão, desculpa. Atos 9 permanece em Atos 9, verso 26. Barnabé. O nome dele não era esse. Qual era o nome de Barnabé mesmo? José. Barnabé era o apelido. Era como ele era reconhecido. Barnabé, dentre tantas traduções, tem a tradução semelhante ao do Espírito Santo, filho da consolação. E Barnabé foi um homem usado por Deus. Barnabé era um dos 12? Sim ou não? Não. Verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Está falando de quem? De Saulo. Por quê? Em Damasco, as pessoas sabiam que Saulo tinha se convertido, mas quando ele volta a Jerusalém, ele continua com aquela fama. Ele era o famoso Saulo que prendia. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Ou seja, Barnabé é discípulo de Jesus. Ele usa o próprio respaldo que ele tinha para apresentar Saulo como uma nova criatura. Enquanto todos desconfiavam dele, os próprios apóstolos, Barnabé não. Ele de fato se converteu, ele de fato teve um encontro com Cristo. Ele trouxe Saulo para ser integrado no meio dos discípulos em Jerusalém. Então Barnabé foi alguém muito especial na vida de Paulo. Continuando, Atos 11, 25, 26. Enviam Saulo para Tarso, porque Saulo está começando a dar muito problema. Novo convertido, cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, quer discutir com todo mundo. Não é isso? Quer empurrar às vezes a força, goela abaixo, que as pessoas têm que se converter, têm que ser salvas. Você já passou assim? Já passou por isso? Já viu alguém assim? Saulo era um desses. Ainda mais com o temperamento que ele tinha. E aí o que fazem? Envia esse homem, tira esse homem daqui, está dando problema. Envia ele para Tarso. Versos 25, 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então olha, Barnabé aí foi atrás de Saulo, foi atrás daquele que ele conhecia, foi atrás dele e levou-o consigo. Consegue entender Barnabé na figura daquele que está acompanhando, que está cuidando, que está ajudando Saulo no seu caminhar? Está claro isso para você ou não? Amém, queridos? Acompanhe meu raciocínio. Então você entende que se nós fôssemos olhar com os nossos olhos, nós diríamos que Barnabé era maior que Saulo. Você concorda com isso? Naquele momento, sim ou não? Sim, ele estava à frente. Foi ele que apresentou Saulo diante dos discípulos, foi ele que foi atrás de Saulo, levou o Saulo para Antioquia. E isso está muito, muito claro aqui na Bíblia. Atos capítulo 13. Se você for reparar na sua Bíblia aí, você vai ver vários subtítulos aí, anunciando Barnabé e Saulo. Está isso aí na sua Bíblia? Levanta a mão. Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, não é isso? Sim ou não? Sim. Então Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, não foi Paulo? Aí no versículo 13, verso 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Qual o primeiro que Lucas fala?
Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo é o último referido. Está claro que Barnabé tem a figura de alguém que está à frente. Saulo é quem o acompanha. E eles começam a ser usados pelo Senhor. E aí mesmo no capítulo 13, tem um mágico chamado Elimas, que é usado com o espírito de adivinhação. E aí, queridos, eles vão fazendo a obra, e chegam no momento, no verso 9, que Saulo se ira, né? Saulo cheio do Espírito Santo, mas com uma situação insatisfatória. Saulo fala assim: ó filho do diabo, fala para Elimas, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perverter os retos dos caminhos do Senhor? Saulo anuncia algo muito chocante, muito firme. Então começa aí Saulo a se projetar além de Barnabé. A partir daí, querido, do verso 13, lá no finalzinho, a gente já observa Lucas relatando Paulo e Barnabé, não mais Barnabé e Paulo. Está claro isso para você? Está claro ou não está claro? Amém? E aí, amados, o que a gente observa? Não importa aonde você vai estar, aonde você vai chegar. Importa que para que isso aconteça, você possa reconhecer as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado. Talvez você nunca vai ser um Saulo, um Paulo. Talvez nunca você vai pegar no microfone para pregar. Mas talvez você ganhe muito mais vidas do que muitos pregadores de microfone. E isso não te trazer nada no teu coração diferente. Porque hoje em dia, no meio evangélico, no mundo evangélico de hoje, o que se valoriza são as multidões, são aqueles que atraem multidões. São aqueles que são conhecidos, são famosos. E uma das coisas que nós como igreja precisamos entender e valorizar são os profetas da nossa casa, da nossa terra, os Ananias, os Barnabés que estão ao nosso redor. E nem estou falando de mim, estou falando de uma mudança de mentalidade no meio evangélico. Sabe por quê? Se tiver um show evangélico, ou coisa horrorosa, show evangélico, show gospel, show qualquer coisa que não é show, adorador não vai prestar show, nada para ninguém, adorador vai adorar o nome do Senhor. Se tiver um show evangélico, não sou contra não, tem muita gente boa por aí, séria, amém, queridos? A juventude vai para lá ficar, e os velhinhos também, até 1h, 2h da manhã, molinho. É verdade ou não é? É ou não é, querido? Vamos orar até 2h da manhã? Vamos ouvir o Salomão e a Juliana ministrar até 2h da manhã? Sabe por quê, querido? Nossos valores estão distorcidos. A gente acha que Deus está só usando aquele que está aparecendo. Paulo foi alguém muito usado, demais. O cara fez coisas extraordinárias. Mas o que seria de Paulo se não fosse Ananias? O que seria de Paulo se não fosse Barnabé que fosse atrás dele? Paulo tinha aquele temperamento meio explosivo, colérico. O cara confrontava mesmo. Talvez Barnabé nunca fosse um cara desse. Nem por isso Barnabé deixava de ser cheio do Espírito Santo, nem por causa disso Barnabé deixava de ser conhecido no céu. Se preocupe, querido, em ser conhecido no céu e no inferno também. Então se realize com aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando Deus olhar para a terra, veja você
E veja alguém que é fiel naquilo que Ele chamou. E você se realize com isso. Crescer não é pecado, querido. Você querer ser próspero também no seu ministério não é pecado. De forma nenhuma. Deseje crescer, deseje sair da sua inércia e responder o que Deus tem. Não estou pregando que Deus tem algo para você ser projetado pelas nações. Você fica, não quero almejar essas coisas, não, meu irmão. Em nome de Jesus, almeje crescer na medida que o Senhor tem para você, amém? É porque eu moro em Cabo Frio. Nada contra o lugar, tá bom, querido? Mas tudo contra a mentalidade. Eu moro na boca do mato. Meu irmão, em nome de Jesus, se o Senhor tem as nações para você, que você saia da boca do mato e vá para as nações. Em nome de Jesus, você saia lá do Tangará, né? Parque Eldorado, que você saia da Vila do Ar, que você saia de Pôr do Carro, do Vinhateiro, e vá para onde o Senhor te enviar, amém, queridos? Mas, mesmo que você fique, não precisa se sentir inferior a quem foi enviado. Você tem tanta importância quanto a pessoa que foi enviada. A gente pode pensar e olhar para a Bíblia e falar, rapaz, Paulo escreveu a maioria do Novo Testamento. O cara viajou, realmente. Ele fez muita coisa. Aos olhos de Deus, será que Paulo seria maior que Barnabé? Não responda não, pense. Eu estou usando a linguagem do ser maior porque às vezes a gente gosta de fazer muita comparação e isso é muito nocivo e destruidor no meio da igreja. Atos 15, querido. Precisa abrir não, só anota aí para você ler em casa. Primeiro concílio da igreja. Primeira reunião dos apóstolos. Para decidir algumas diretrizes. Os gentios, a igreja que não era dali de Jerusalém, não era dos arredores de Jerusalém. A igreja gentia. O Espírito Santo se movia, o Espírito Santo batizava, o Espírito Santo curava através de Saulo, Paulo, através de Barnabé e tantos outros, Silas, Timóteo, tantos outros homens que eram usados. E aí, os judeus, cristãos, convertidos, queriam dizer que aquele povo gentil tinha que se circuncidar. Isso gera uma discussão, isso gera um atrito muito veemente entre os gentios e os judeus, né, cristãos, todos dois. E aí os apóstolos têm o parecer. Tiago fala e dá o parecer dele, primeiro concílio da igreja. Isso às vezes é a resposta para você, quando as pessoas querem impor coisas a vocês, e as pessoas ficam com dúvida, debaixo de engano, que tem que guardar sábado, que tem que fazer isso, fazer aquilo outro. E em Atos capítulo 15, a igreja, os apóstolos decidem o que os gentios, eu e você, precisamos fazer. Tiago fala no verso 20, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens diante deles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. Os apóstolos se reúnem, têm uma decisão, uma carta para enviar para todas as igrejas gentias. Quem vai estar na frente? Paulo. Quem é a representação da figura da pregação aos gentios? Paulo. Barnabé ficou magoadinho. Pô, Deus, por que não eu? Será que Barnabé ficou assim?
Mas às vezes a gente fica, né, querido? Por que não eu, Senhor? Queria cantar tão bem, queria tanto tocar violão. Não dá para mim, não. Essa roupa não é para mim, não. Queria cantar tão bem. Eu amo a voz da minha esposa, eu amo a voz do pastor Kleber. Eu amo a voz, tantos irmãos aqui, eu vou falar, né? For lembrar de cada uma, não fica com ciúme não, tá, querido? Mas não sei cantar, sou desafinado. Tem jeito. Então, amados, o que Deus te chamou para fazer? Nessa noite, eu creio, o Espírito Santo quer tirar toda a cegueira, se há, ou ajuste de visão para aquilo que Ele quer fazer contigo. Uma outra pessoa, João Batista. Perdão, Jesus. Jesus é o cara, né, gente? Jesus é o cara. O próprio Jesus se submeteu a pessoas. Jesus não nasceu de Maria já falando, ninguém põe a mão sobre mim, eu não preciso ser batizado, ninguém precisa me ajudar, eu vou crescer sozinho. Será? Para que Jesus precisava de pai e de mãe? Com quem será que Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro? Você consegue reconhecer que na vida de Jesus houve pessoas ao lado dele? Amém ou não amém? Mateus capítulo 11, abre comigo, volta lá a sua Bíblia. Mateus capítulo 11. Eu falei pouco sobre isso no Tadel, ontem na reunião de adoradores. Quantos estavam lá? Foi demais. Meu amado amigo, pastor Kleber, ministrou algo muito interessante sobre João Batista. Verso 11, capítulo 11, verso 2. Podemos ir? Glória a Deus. Quando João ouviu no cárcere, porque ele estava preso, falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava por vir? Ou havemos de esperar outro? Espera aí, mas João Batista não batizou Jesus? Sim ou não? João Batista não falou que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por que João Batista está perguntando se tu és o Cristo? Porque senão vamos ter que esperar outro. E Jesus respondendo disse-lhes aos seus discípulos: ide, anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim pedra de tropeço, motivo de tropeço. Querido, João foi profetizado a respeito dele, de que ele seria o precursor de Cristo. E aqui mais adiante, Mateus fala, no relato de palavras de Jesus, que nenhum homem nascido de mulher seria como ele, como João Batista. Então João Batista ouve e manda saber. Por quê, querido? Saber se a missão dele foi cumprida, saber se aquilo pelo qual ele foi enviado, pelo qual ele nasceu. João Batista morreu cedo, decapitado, assim como Estevão morreu cedo, apedrejado. Tiveram uma vida muito curta, porém, querido, a missão dele na terra se cumpriu. E esse desejo de João Batista deve ser o nosso desejo como pessoa, como cristão, como filho de Deus. Amém, queridos? Amém. De cumprir na terra aquilo pelo qual nós nascemos. Nós nascemos com um propósito. Amém, queridos? Deus não me alcançou, não alcançou você. Você não está sentado aí me ouvindo hoje à toa. Você tem um propósito na terra. Ou precisa ter. Se não tem, precisa descobrir. Se já descobriu, não está praticando, reaviva hoje. Mas nós precisamos responder, querido. Por quê? Porque isso é responsabilidade. Isso precisa ser para nós uma responsabilidade. Ser uma vocação de fato. E não de faz de conta. Por quê? Porque às vezes a gente vê muita gente
Muita gente. Passando do tempo de avançar, de crescer em Cristo. Não vou nem falar que passou do tempo que não faz nada, mas vou ser misericordioso de responder ao Senhor. Para que Deus alcançou você, meu irmão? Para que Deus nos alcançou? Viver esse evangelho medíocre de dadá, me dá minha bênção, para depois subir. Foi para isso que Cristo nos resgatou. Não pode fazer 1% do seu tempo, da sua vida, nem que esteja orando na sua casa, intercedendo, porque Paulo falou para a igreja de Éfeso: orem por mim, para que no abrir da minha boca a palavra de Deus seja liberada. E Deus usa pessoas no seu quarto de guerra, né? No seu quarto de oração, pessoas que não têm projeção nenhuma. Você pode ver. Quantos conhecem a Ana Paula Valadão aqui? Todo mundo conhece, né? Quem não conhece? Já viu uma moreninha que vai do lado dela, para onde ela anda? Chamada Izenete Rodrigues. Quantos conhecem Izenete Rodrigues? Mulher tocha, meu irmão. O negócio é sério. Intercessora pessoal da Ana Paula. Quem é que aparece? Ana Paula. Mas quem não aparece? Aparece um pouco, né? Mas não faz questão nenhuma. Está lá, ó. Orando, guerreando, orando, guerreando, orando, guerreando. A Ana Paula está ministrando no congresso, louvor, né, amor? Poder de Deus descendo, 2001, faz tempo isso. Nem tinha cabelo branco ainda. Aí chega uma notícia de que uma van que iria para o congresso de louvor e adoração em Belo Horizonte, a van capota ou bate, morre bastante gente, não sei se morre todo mundo, não me lembro. Oi? 2 pessoas morreram. As pessoas foram para o congresso de louvor e adoração em rebeldia aos pais. Os pais não deixaram, eles foram mesmo assim. Ana Paula ministrando recebe aquela notícia, ela desaba. No mesmo tempo que ela desaba, choro e pranto, Zenete cai do lado dela junto com outro intercessor e começa. Pastor Márcio Valadão assume o microfone e elas ficam ali, ó, orando. Questão de meia hora, orando. Querido, seja conhecido diante de Deus. Amém, querido? João Batista não tinha pretensão nenhuma de aparecer. Uma música que nós cantamos, né, que eu diminua, que ele cresça, foi João Batista que falou. Ei, João Batista, aquele que tu batizou, está lá. João Batista fala, ó, deixa, importa que eu diminua e ele cresça. Querido, em nome de Jesus, se comprometa em responder aquilo que o Senhor tem para você, amém? Com convicção no seu coração. Tinha um jovem, na época ele era jovem, morava em São Pedro da Aldeia, lá na terrinha. E esse jovem tinha um hábito de ficar lá, como o Lucas está na porta agora, esse jovem tinha mania de ficar lá no culto assim, andando de um lado para o outro, durante todo o culto orando. Esse jovem às vezes chegava meia hora, 1 hora mais cedo, porque o prazer dele era preparar um ambiente para aquilo que iria acontecer. Esse jovem não fazia nem ideia do que Deus iria fazer anos depois na vida dele. O desejo dele, a alegria dele era ver Deus se manifestar no meio dos irmãos, no meio do louvor. Que a palavra profética, que o louvor profético fosse cantado, fosse ministrado, fosse entoado. Que a palavra de Deus fluísse. Nunca teve pretensão de estar na frente, querido. Mas ele se realizava com aquilo.
Oração e intercessão para ele era a realização dele. Era o ministério dele. Ele cria numa palavra, falou para mim ele, Atos 22, 31, ele nunca mais esqueceu dessa palavra. Busquei dentre eles um que se colocasse na brecha por essa cidade, mas lá ninguém encontrei. Ele cria nessa convicção. Ele fazia isso. Ele vinha de São Pedro, vinha de ônibus, chovendo ou não ele vinha para a reunião de oração 6 horas da manhã. E às vezes agora para a gente chamar os outros para orar é uma luta, né? Mas se tiver um show do fulano ou da ciclana, está todo mundo lá. Com chuva, sem chuva, não arreda o pé. Se pingar uma gota na sua careca aí, daqui a pouco você fica reclamando. Porque, poxa, na igreja está chovendo. Se tiver o fulano lá cantando, vai ficar noite toda, amarradão. Você já sabe de que eu estou falando, né? Esse jovem que não é mais tão jovem assim hoje, para minha esposa serei sempre um jovem. Nunca imaginei ser pastor, querido. Nunca pensei que ia estar com o microfone, pregando para essa gente bonita aqui hoje. Querido, era a minha realização. Era a minha realização ficar lá na porta. Não tinha escala não, querido. Não tinha escala de porteiro não. Tinha 20 anos. Antes de casar com a minha esposa, 21, 22. Ficava lá na porta, orando. Abraçando as pessoas. E me realizava nisso. Me realizava. O único que me via durante o culto era o pastor, porque não tinha como não me ver, né? Ficava de cara assim. Ninguém estava me vendo, querido. Eu falo isso, não é por mim não, não é por causa de mim não. Mas é que muitas vezes a gente, quando responde ao chamado de Deus, no escondido, Deus nos projeta para algo maior no futuro. Se você hoje está em algo que não chama tanta atenção assim, poxa, eu vou ficar recebendo as pessoas lá, vou dar a mão, tal, ou vou para a consolidação, ou vou para fazer alguma coisa, querido, é ali que Deus chamou para você estar hoje, esteja e seja realizado nisso, seja fiel nisso, mas deseje fazer algo para o Senhor, porque o Senhor não chamou para ficar à toa. Porque algumas coisas são gerais para todos nós. Vamos lá, orar para todo crente, sim ou não? Jejuar, ler a palavra, fazer discípulo. Tem certeza? Sim. Pregar o evangelho. Ser testemunho do amor de Deus. Porque falar do amor de Deus é mole. Eu quero ver ser testemunho. Ser testemunho, ser o amor de Deus nessa geração. Vamos parar de falar, vamos falar do amor de Deus. Falar é fácil, eu quero ver amar no momento que o negócio aperta. Isso é para todo crente. Para todos nós. Mas tem algumas coisas que Deus deu para você que não deu para mim. Em nome de Jesus, Deus tem coisas muito maiores para você do que tem para mim. E pode ter para o seu discipulador. Perdão, tem coisas maiores para você do que tem para o seu discipulador. Nem por isso você vai crescer sua asa e vai falar, meu irmão, você viu Paulo fazendo isso? Barnabé, está aqui, ó, debaixo do meu pé. Você acha que Paulo fez isso? Se Paulo fizesse, Jesus tirava da mão dele o que ele tinha. Então cuidado quando a asa querer começar a crescer. Deus está me usando. Já ouviu essa frase? Deus está me usando, pastor. Deus está me usando. Aí é que mora o perigo. Aí é que o nosso coração vai ser testado e provado. Sansão estava sendo usado por Deus, sim ou não? Estava. E o tombo dele? Feio, né? Pegou o portal de uma cidade, levou, troço extremamente pesado. Logo depois ele cai. Então cuidado, o fato de Deus estar te usando não é sinônimo que Deus está te aprovando. Em nome de Jesus, querido, queria chamar os irmãos aqui do louvor, por favor.
Deus, nesses dias tem ministrado algo muito precioso sobre nós, Jardim Esperança. E eu creio que essa palavra precisava ser levada a toda a igreja. Não posso falar que nem uma pena, porque muitos não estão aqui para ouvi-lo. Mas eu quero falar para você, querido, que há espaço nesse corpo para que você responda ao chamado do Senhor. E o meu desejo é de todo o coração, querido, que você saia desse seu momento de estátua. Com amor e carinho eu falo isso, para que você responda aquilo que Deus tem para você. Você está plantado nesse corpo? Você nasceu nesse corpo? Está plantado nesse corpo? Sim ou não? Sim. Amém? Esse corpo precisa de você. Feche os teus olhos. Perdão, fique de pé e feche os teus olhos. Espírito Santo, o Espírito Santo vai trazer ajuste na sua visão se ela está distorcida. Ontem eu estava orando por uma menina, uma jovem. E algo muito forte veio no meu coração para com ela. De que ela sairia da boca do mato para as nações. Eu creio nesse dia, querido, que Deus quer curar os nossos olhos, te fazer sonhar com a grandeza de Deus e de ser usado por Deus para realizar coisas grandes para Ele, levar o nome dEle de alguma forma, de algum jeito, independente do seu grau escolar, hoje, porque você, sabendo do que Deus tem para você, você precisa se preparar para isso. Outra coisa, servir a Deus fala de você ter um relacionamento de santidade com Deus. Ajuste a sua conduta, ajuste o seu caráter. Não brinque com o dom que Deus colocou na tua mão. Não abuse disso. Seja responsável, porque Deus vai requerer isso de você. Não abuse da graça e da misericórdia de Deus. Se comprometa com a santidade, com o nível de comprometimento que o seu chamado exige. Tenha convicção dentro de você para assumir essa postura. O Espírito Santo nos chama, querido, nessa noite a tomar uma posição mais profunda ainda, mais intensa ainda, daquilo que Ele já tem ministrado sobre nós, Jardim Esperança. Revelação após revelação. Espírito Santo, cura a nossa visão, Senhor. Hoje estamos aqui, ó Deus, aonde estaremos, ó Deus, daqui a 5 anos, 10 anos? Aonde estarão nossos jovens adolescentes? Você é único. Não precisa ficar se comparando com ninguém. Há algo tão lindo e tão precioso que Deus viu em você,
que talvez eu nunca vou conseguir ver e enxergar. Espírito Santo, tira as escamas dos olhos. Se sujeite aos seus Ananias. Que venha o toque do Espírito através dos Ananias a começar em você nessa noite, para que você possa realizar aquilo que o Senhor tem preparado para ti. Você quer orar a respeito do seu futuro? Eu quero orar junto contigo. O seu futuro já começa quando você sair dessa igreja. O Espírito Santo quer te usar, querido. Não somente em Jerusalém, mas em Samaria, na Judeia e os confins da terra. Eu quero orar contigo. Eu quero orar a respeito do nosso futuro, porque eu quero responder ao que Deus tem para mim. Estou muito realizado. Sou plenamente realizado aqui em Jardim Esperança. Mas se o Senhor tem uma outra cidade, um outro lugar, alguma outra coisa além, eu quero ser alguém responsável em responder ao chamado do Senhor. Alguém aqui que quer orar sobre isso nessa noite? Pode vir aqui na frente. Eu quero orar contigo.